eu queria começar falando contigo, né? Nós acabamos de entrevistar, inclusive, o engenheiro técnico Carlos Rocha, que assinou o relatório das urnas apresentadas ontem pelo PL. Eu assisti uma entrevista sua ontem, deputado, inclusive, no qual o senhor disse, né, que não há nenhuma expectativa que realmente o TSE vá acatar os argumentos aí apresentados pelo PL. Caso realmente o TSE não acate, como que você acredita, né, que o partido do PL deve prosseguir? O que deve acontecer, os próximos passos diante dessas denúncias aí que foram apresentadas nessa auditoria? O PL vai recorrer ao plenário do TSE, vai recorrer ao Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes virou cabo eleitoral contra o Bolsonaro. Ele faz qualquer coisa para prejudicar o Bolsonaro e não faz cerimônia nenhuma para tentar que as pessoas não percebam isso. Ele já mandou um despacho aí para desqualificar em 24 horas o pedido. Ele não pode fazer isso, ele tem que mandar para o Ministério Público Eleitoral opinar, ele tem que fazer a instrução do processo, mas ele não quer, ele quer desqualificar qualquer tentativa de alterar o que ele construiu durante o seu período de presidente do tribunal, despachando resoluções totalmente ilegais, prejudicando a campanha do presidente Bolsonaro. Esse ativismo político do tribunal é que precisa acabar. A ação do Partido Liberal foi construída mediante auditorias, fez um trabalho técnico e ela precisa ser apreciada tecnicamente também. O ministro Alexandre quer despachar politicamente, né? Ou você põe o primeiro turno, ou então eu arquivo em 24 horas. Não é possível isso. O ministro não pode dizer o que a parte tem que pedir para a justiça. A parte pede o que ela quer para a justiça. E a justiça, ele pode, de ofício, estender ao primeiro turno o pedido do PL, mas não tem que mandar o PL pedir isso. Está fazendo política o ministro Alexandre de Moraes, lamentavelmente. Então, quando eu falo que não tem expectativa de aceitar essa e nenhuma outra, tudo que for do Bolsonaro ele vai dar contra. Mas ele é um dos membros do tribunal. E a gente espera que o tribunal como um todo, havendo fundamento naquilo que está proposto, possa decidir. É uma questão apenas de que a justiça seja justa, né, cega e não fique tomando lado como está tomando assim, visivelmente, nesse caso, contra o presidente Bolsonaro. Tá certo, esclarecido, deputado. Vamos mudar então um pouco de assunto, vamos falar da PEC. O senhor disse em uma entrevista também que a atual gestão só terá uma posição sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC da transição, né, quando houver de fato um texto protocolado, né? A gente até falou mais cedo que hoje vai ser apresentado o texto, mas que o senhor é contra a autorização para que o governo possa elevar o teto de gastos acima dos 80 bilhões. O PT deve apresentar, então, hoje à tarde, a PEC da transição no Senado e o senhor disse que vai orientar ali, né, a bancada contra gastos superiores a 80 bilhões na PEC de transição. Acima disso, então, não tem chance? Não, eu apenas reconsultei os senhores líderes dos partidos e eles estão hoje dispostos a ceder este limite de 80 bilhões além do teto para atender os R$200 a mais do Bolsa do Auxílio Brasil e também o aumento do real do salário mínimo, que são promessas comuns entre Bolsonaro e o presidente eleito, e com isso avançar para a entrega à sociedade daquilo que foi prometido na campanha. Mas, tecnicamente falando, isso tudo é responsabilidade do próximo parlamento e do próximo governo. Nós queremos colaborar. Mas não adianta a transição vir com um pedido, né, de coisas que não vão ser atendidas. Ontem o presidente do Senado, Pacheco, já falou que não vai passar 4 anos o teto, já disse que não tem ambiente para isso. Nós aqui da Câmara estamos dando um recado, peça 80 bilhões por um ano, que nós temos disposição de aprovar. Se o texto vier muito diferente, como nós temos 3 semanas apenas para encerrar o período legislativo, iniciar o recesso, talvez não aconteça a votação. Então, a transição precisa ser pragmática, pedir o que pode ganhar. Deputado, a gente agradece, né? A gente sabe que você está com a agenda
apertada hoje, um dia importante aí, de bastante movimentação em Brasília, diante desses assuntos. A gente sempre tenta entender, né? O mercado financeiro reage muito rapidamente a todas essas questões, apesar, né, do próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falar aí que a reação do mercado, falando que é somente paciência, mas a gente vê realmente uma reação de preocupação por parte de muitos investidores quando se fala num rompimento de gastos ou ter aí, não ser só um waiver momentâneo, ser algo permanente. Isso traz sim um impacto muito grande. Então a gente agradece o seu tempo, seus esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo à BMC News. Até uma próxima. Estou sempre à disposição.